São 4h14, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu quero fazer companhia para você, eu quero ajudar você a se preparar bem para essa Semana Santa. E a melhor forma que eu encontrei de preparar você para essa Semana Santa é um encontro com o Santo Sudário. A minha equipe já está pegando algumas imagens sobre o Santo Sudário, porque eu vou receber daqui a pouquinho o professor doutor Jack Brandão, doutor pela Universidade de São Paulo, pesquisador de arte, com assim, um olhar muito específico sobre o Santo Sudário. E eu quero aprofundar algumas coisas que são fundamentais no entendimento da nossa fé. Eu digo isso porque os últimos momentos de Jesus, aqueles momentos que antecedem a sua morte, a palavra de Deus tem ali algumas coisas que coincidem exatamente com as marcas deixadas no sudário. Mas sobre isso nós vamos conversar daqui a pouquinho. Pode ter certeza que o programa de hoje, para quem gosta de cultura, quem gosta de informação, o programa de hoje vai ser especial. Pode ter certeza que hoje eu tenho um programa que vai mexer com você, mas vai mexer de verdade. Está só começando. Escolhas da Vida ao vivo para todo o Brasil. Vai! O professor Jack Brandão, doutor pela Universidade de São Paulo, pesquisador da arte medieval, renascentista e seiscentista, diretor do Centro de Estudos Imagéticos e também editor da revista acadêmica Lumen et Virtus. Possui um estudo inédito sobre o Santo Sudário. Minha gente, numa semana como nós estamos vivendo, que nós chamamos de a Semana da Paixão de Cristo, nada melhor do que ter o autor de um dos livros mais profundos sobre o tema Santo Sudário. Para quem está em casa, sudário já é algo assim bem conhecido para você, não é? Se não for, nós estamos falando daquele tecido de linho que envolveu o corpo de Jesus. E nós temos este tecido até os dias de hoje. Se você olhar agora, você vai perceber que este é o tecido, olha as tramas do tecido, tá vendo? E você também vai perceber o seguinte, que como se fosse uma fotografia, o negativo de uma fotografia, ficou impressa nesse tecido as principais expressões de Jesus. Jack, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez, Dalci, de estar aqui com vocês e falando deste tema tão caro para nós, principalmente na Semana Santa, né? Nós estamos na quarta-feira santa, e eu queria resgatar alguns trechos da Palavra de Deus e que você me ajudasse a entender que esses trechos têm tudo a ver com este Santo Sudário, que é esse tecido tão importante na dimensão da nossa fé. Digo que é importante porque a própria igreja investiga, pesquisa e está aberta às novas descobertas. Há um texto no Evangelho de Mateus que diz assim: ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Diz o texto bíblico que Jesus suou sangue. Sangue. O que esse texto bíblico tem a ver com o sudário? Bom, é algo muito importante a gente pensar o seguinte: esse suar sangue, na realidade, é aquilo que nós chamamos de exudação. O que é exudação? A exudação ocorre quando você está numa agonia profunda, numa dor mortal, vamos dizer assim,
E aquela sensação de desespero é tamanha que os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, se rompem. E ao romper, o que acontece? Ocorrem sangramentos. Só que quando a pessoa está nessa agonia profunda, ela sua demais. Há uma grande sudorese. Então, misturando o sangue coagulado, que tem um contato com o ar, com grande quantidade de suor, faz com que haja sangramentos. E isso é muito importante em relação ao sudário também. Por quê? Porque nós temos de pensar que o sofrimento de Cristo começa ali no Getsemane. Olha, esse é um detalhe que a gente em geral não pensa. Eu, ao menos, não tinha pensado. Já estou com 55 anos, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. O sofrimento de Cristo, a gente se volta muito para aquele momento em que ele pega a cruz, bota a cruz nos ombros, vai caminhando, ele crucificado. Mas o sofrimento dele já começa no Getsemane, naquele jardim. E isso é tão importante porque nós temos de pensar o seguinte, esses rompimentos fazem com que a pele se torne extremamente sensível. Então, quando nós pensamos que nós vamos falar sobre a questão da flagelação, nós temos de pensar que o corpo, a pele do homem do sudário, a pele de Jesus, já estava toda dolorida. No limite. No limite. Ou seja, para ele chegar a suar sangue, para ele chegar a esse momento da exudação, ele precisaria estar numa agonia, numa situação mais do que extrema. Então você imagina que praticamente toda a pele deste homem estava completamente doída. Era uma chaga completa. E isso se revela, por exemplo, no próprio tecido. Não esqueçam que as roupas daquela época eram grandes, entre aspas, vamos dizer assim, lençóis, vamos dizer. Então, praticamente o que acontece? Colou parte desse sangue, coagulou e ficou grudado no próprio corpo do homem. De Jesus, então, o corpo ficou grudado com esse sangue. E aí tem mais. Porque aí nós temos exatamente o quê? A continuação do processo. Que é a prisão. O Jack é uma das maiores autoridades quando o assunto é esse tecido que envolveu Jesus, o Santo Sudário. Você entendeu que a agonia de Jesus, que a gente pensa sempre na sexta-feira, e por isso que a gente chama Sexta-feira da Paixão, a gente imagina a agonia de Jesus na sexta-feira. Mas o Jack está dizendo, não, na noite que antecede a morte de Jesus, Jesus está suando sangue, ou seja, ele está no extremo de uma tensão. É o seu corpo sendo levado ao extremo. A gente vai aprofundar esse tema e a gente vai chegar em outros detalhes super interessantes. Estando uma das maiores autoridades quando o assunto é Santo Sudário, é o Jack Brandão, doutor Jack Brandão. Eu perguntei agora de pouco sobre o suar sangue e o Jack, resumindo tudo que ele falou, ele disse assim, Dalcides, o corpo de Jesus já estava no seu extremo. Jesus já estava sofrendo e sofrido. Então se imagina que a sua pele já estava certamente em feridas. Completamente. Porque não pode esquecer, há esse rompimento, a pele fica completamente dolorida, repleta de coágulos, ou seja, a pele branca começa a ficar completamente escurecida. Porque o sangue vai ficando completamente duro e vai colando na roupa. Ô Jack, imagina o texto da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, ainda completa dizendo assim, ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, e eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Você imagina, Jesus está passando todo esse drama, ele sabe que está chegando a sua hora, e os discípulos que estão ali ao lado, não estão conseguindo ficar acordados, ou seja, uma profunda solidão, Só que eu caminho um pouquinho mais e eu chego aqui no Evangelho de João. Quer ver um outro detalhe interessante? No capítulo 19 de João. Pilatos mandou
chicotear Jesus. Capítulo 19, versículo 1. Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram sobre a cabeça dele. E o vestiram com uma capa vermelha. Chegando perto dele diziam: Viva o Rei dos Judeus! Ou seja, estavam fazendo uma ironia, estavam tirando sarro de Jesus. E passaram a cuspir nele. O desprezo total, a sensação de abandono no seu limite. Isso me chamou a atenção. Pilatos mandou chicotear Jesus. Tem marcas desse chicote no corpo dele? Nós temos de lembrar o seguinte: a flagelação para os romanos era parte do processo de execução penal. A pessoa foi condenada à morte, ele seria chicoteado. Então Jesus não teve a prerrogativa de ser o único a Jesus, não. Era chicoteado. Só que eram no máximo 40 chibatadas. Só que nós temos de pensar o seguinte: 40 chibatadas, um de um lado, outro de outro, eram 2 soldados. E era com o flagrum, daí o nome flagelação. O flagrum era havia um pau, 3 tiras de couro e pontas de ossos ou chumbo. Então vocês imaginem que nós temos aproximadamente 120 marcas do flagelo no corpo inteiro. Aí nós temos de voltar à exudação. Imaginem, o homem já está com a pele completamente dolorida. Ele é preso no Getsemane, ele é levado para interrogatórios. Ele teve 3 interrogatórios até chegar a Pilatos. Pilatos vê aquele homem, não vê que ele estava... Não, ele não veja o crime nesse homem, solta. A turba, a população, a multidão que o aclamou uma semana antes, pede para que seja morto. Então o que acontece? Tudo bem, então ele é condenado à morte. Quando é condenado à morte, a primeira coisa que os soldados vão fazer é o quê? Arrancar a roupa dele. Só que ao arrancar a roupa, o que já estava... Parte dessa roupa já estava colada. A pele já estava em carne viva, vamos dizer assim, de dor. E assim, ele é ainda flagelado com 120 marcas que tem. O sudário vai mostrar isso no corpo inteiro, com exceção do coração. Porque ele não poderia morrer devido à flagelação. Ele tinha que morrer na cruz. Se ele morresse na flagelação, o soldado é que ia ser... Ele que ia pagar por isso. Ou seja, vamos fazer ele sofrer ao máximo, só que a gente impede que ele morra enquanto a gente está chicoteando, porque ele precisa morrer na cruz. Ou seja, o sofrimento dele tem que ser ainda maior. Ele não pode morrer antes. Minha gente, eu estou contando aqui uma história de crueldade ao extremo. Esse é o Deus misericordioso que veio salvar a mim e a você. Você entendeu o que nós estamos celebrando nesta semana? O amor, a paixão de Cristo. E o Cristo que vence toda essa humilhação e sai vencedor. Mas sobre isso, daqui a pouquinho. Olha, eu estou com uma das maiores autoridades, Jack Brandão, quando o assunto é Santo Sudário. Ô Jack, vamos olhar um pouquinho aqui. Você pode me ajudar? Sim. Quando eu vejo, por exemplo, para um pouquinho essa imagem. Trocaram ela. Aqui tem a face. Então, isso. Consegue parar? Isso, tá ótimo. Segura essa imagem um pouquinho para mim. Coloca essa imagem agora e encontra um jeito de mostrarmos alguns detalhes. Jack, sim. Eu estou reparando o seguinte. As marcas de sangue são essas marcas aqui, um pouco mais intensas, é isso? Sim, exatamente. Só que aqui tem um ponto que é uma curiosidade minha. Essa marca aqui, vê se consegue dar um detalhe aqui, isso. Essa marca, eu estou vendo os dedos, ó. Sim. Os dedos do homem do sudário, eu estou vendo os dedos, perfeito? Perfeito. Não seria
o lugar certo, aqui, ó, no centro da mão, porque é que aparece a mancha de prego, certo? Sim. A mancha de sangue aqui, porque aqui foi colocado um prego, mas daquilo que eu entendi, o prego veio aqui e não aqui como eu sempre imaginei. Isso é muito legal. Você vê o sudário, a que ponto chega Deus? É algo que é inacreditável, que somente o sudário, a partir de modo especial do século XIX, final do século XIX, quando nós tiramos a primeira fotografia, é que nós atentamos que se o prego fosse colocado na palma da mão, o que acontece? O peso do corpo romperia os ligamentos, porque aqui não tem como segurar. Perfeito. Então você cai, ou seja, o peso do homem cairia. Então, aqui já no pulso, não. O pulso nós temos 8 ossos aqui. Se você pega, joga um prego, ele vara direto. Ele vara direto. Só que esses ossos, eles são muito fortes, que eles têm muitos ligamentos, e isso não tem como o cara sair mais. Ele fica preso. Mas eu fico imaginando, por exemplo, então, as contrações, porque se você enfiar um prego aqui, certamente o seu corpo vai começar a reagir. Sim, porque aqui nós estamos de pessoas que nós temos vários nervos. Aqui é extremamente inervado. Se nós pararmos para pensar, os nossos dedos, eles possuem muitas inervações, assim como a nossa boca. E por isso que nós podemos pegar, nós temos uma facilidade. Então nós temos todos esses nervos que passam aqui. Quando ele vara o prego, primeiramente, uma coisa que nós reparamos aqui também é o seguinte, está faltando o que aqui? Está faltando o polegar. Por que falta o polegar? Porque quando você enfia o prego aqui, ele automaticamente ele é puxado para dentro. Por quê? Porque nós temos um nervo que ele puxa. É uma reação imediata. E é involuntária. Então ela fica desse jeito. Tanto que nós podemos reparar que nós temos uma mão e a outra também. Nenhuma das duas mostra o polegar. Perfeito. Que artista, por exemplo, medieval, faria um desenho, uma pintura dessa? Nenhum. Porque na cabeça dos artistas, o paradigma, ou seja, o modelo era na palma da mão. E isso ficou como se fosse uma verdade. Eu tenho aqui outro detalhe. Eu gostaria que agora fôssemos passando até uma face. A face do homem do sudário, a face de Jesus. Essa imagem talvez não seja tão favorável para a gente. A gente consegue ver sim o que eu quero mostrar, é a coroa de espinhos. Mas vamos para uma próxima imagem. Tem uma que é mais ampla, eu acho que aqui, para um pouquinho, isso. Dá um detalhe aqui. Eu estou vendo sinais de sangue escorrendo sobre a testa. Sim. É isso? Aqui nós temos de pensar o seguinte, no imaginário artístico, isso a partir do século XIII, mais ou menos, a coroa de espinhos, na realidade, é como se fosse uma tiara. Ok. Então, nós temos isso. Nós temos a coroa de espinhos, ou seja, é uma tiarinha. Nada demais. Só que o sudário vai nos mostrar, isso é a face. Para quem está em casa, nós estamos falando sobre o Santo Sudário, tá? E nesta Semana Santa, a importância da gente entender, de fato, a semelhança entre o texto bíblico e também aquilo que a gente vai encontrando aqui. Isso é maravilhoso. Então, vamos prestar atenção. Tem que voltar. Só um minutinho. Aqui, então, só para a gente terminar. Aqui nós temos o quê? Nós temos essa parte toda frontal. Mas a outra dá para ver mais. Também? Então vamos... a outra porque está de frente e de costas. Aquela outra imagem, se for possível voltar... Vai. Vamos lá. Isso. Opa, aqui. Parou. Aqui nós temos de pensar o seguinte, aqui está o homem de frente, ou seja, Jesus, a parte da frente, e aqui está a cabeça. Olha a quantidade de coágulos sanguíneos que tem aqui. É absurdamente... Agora, eu estou vendo melhor na televisão, olha aí, que interessante. Você está vendo? Aqui eu estou vendo a face. Então, isso é espelhado. E lembra que o pano é assim, o corpo está aqui, é virado. Essa é a parte da cabeça. Ou seja... parte posterior. Isso aqui é tudo sangue. Tudo isso é o sangue da coroa de espinhos. Um verdadeiro buraco. Então nós podemos ver mais do que um buraco. São vários buracos, são vários. E é a partir daí... Vou pegar o detalhe. Isso. Aqui, ó. Exatamente. Então essa é a parte posterior. Nós podemos... Aí o que acontece? O sudário vai nos mostrar que Jesus, na realidade, quando fala em coroação de espinhos,
foi um capacete de espinhos que é enfiado na cabeça de Jesus. Então, não só na parte da frente. Não, porque aqui a gente vê, aqui dá para ver vários coágulos, inclusive esse número 3, né? Porque provavelmente ele foi coagulando pouco a pouco e formou esse desenho. Sim. Mas a parte posterior dá para ver que a quantidade de coágulos. A parte aqui ó, da nuca. Exatamente. Só um minuto, Jack. Você está entendendo o que esse programa está fazendo com você? Você está entendendo o sofrimento do próprio Jesus nesta semana que nós chamamos Semana Santa. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Eu estou cada vez mais entendendo a letra dessa música. Quase terminando, mas eu tenho mais uma dúvida. Eu vi um filme recentemente em que Jesus, em vez de levar a cruz, na verdade, ele está levando apenas aquela parte na horizontal. Porque nós temos de pensar o seguinte, vamos pensar todo o sofrimento. Sexta-feira, todo o processo de julgamentos, de esbofeteamento, o rosto de Jesus, por exemplo, tem partes da barba que está arrancada. Partes inteiras foram arrancadas, então ele já deve ter sofrido. E a palavra de Deus diz exatamente isso. Arrancaram a sua barba. Imagina a dor, minha gente. Imagina o sofrimento, a angústia. Mas esse pedaço de cruz. Então, porque os filmes, a ideia, a arte nos mostra Jesus carregando a cruz inteira. Se fosse a cruz inteira, como é que um homem com toda esse sofrimento conseguiria carregar 120 quilos? Aí a pessoa pode falar, não, Jesus é Deus. Jesus é Deus, mas Jesus é homem. Enquanto homem, ele não teria condição de fazer isso nunca. Ou seja, aqui nós temos essas duas partes. Exatamente. Né? Então, esta parte aqui, na horizontal, é que foi sendo levada pelo próprio Jesus. E quando chega, naquele momento, lá no Calvário, esta parte se une a esta parte que é o estípice horizontal. Nós temos duas partes. Vertical. Então nós temos o patíbulo e o estípice. Então, uma coisa importante nós lembrarmos também é o seguinte, quando nós chegamos às igrejas, nós vemos uma cruz, o crucifixo é muito alto. Jesus está numa altura. Não era assim. A cruz era relativamente baixa, então praticamente não demandava esforço. O homem era pregado no chão, no patíbulo, praticamente era esticado, pregado pá de um lado e de outro, e era içado. Então havia buraco, içava, pronto, aí pregavam os pés. Não se pode esquecer que ele não poderia ser muito alto, porque qual era a função? Primeiro, ele tinha de morrer na cruz. Segundo, eles não eram retirados da cruz. Eram largados para que os animais comessem, para que as aves de rapina comessem. Jesus, excepcionalmente, ele foi pediram o corpo de Jesus. E ele aí sim foi sepultado. Se não fosse, por exemplo, José de Arimateia e Nicodemos, que eram pessoas... José de Arimateia tinha condições. Ele praticamente compra o corpo de Jesus. E enterra, sepulta no seu próprio sepulcro. É muita informação, né? Gente, quase 5 horas da tarde, eu espero que esse programa tenha te ajudado com a presença do Jack Brandão, que esse programa tenha te ajudado a se despertar para a paixão de Cristo. E que, ao ver esse sofrimento todo, o seu coração se aproxime mais do coração dele. Jack, eu quero te agradecer. Você me ajudou a viver com mais intensidade a minha Semana Santa. Fico feliz. Tem algum contato, se alguém quiser acompanhar um pouco do seu trabalho? Nós temos o nosso canal Imagens em Foco. Tem o meu Instagram, Jack Brandão. É Jack_Brandão. Exatamente. Imagens em Foco, perfeito também. Exatamente. E tem o livro, porque o livro, toda essa passagem, tudo aquilo que falta do Evangelho, e tem no sudário,
foi colocado no livro. Então tá aí, ó, www.jackbran.pro.br. Muito obrigado, muito obrigado. Muito feliz. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,